Pessoal, por uma razão ou outra aqui, travou, caiu. Vamos ver. Ô, Wilson, eu vou te chamar de volta aqui. Eu não sei o que aconteceu, caiu aqui, cara. Sejam bem-vindos. Agora eu não vou dar nem oi, eu vou já chamar o homem aqui pra dentro, porque. Paulo, Oi, Wilson, voltou. agora está Cara, melhor. apagou a coisa que eu digo. Desculpem. Imagina. Vamos lá. O pessoal tá Bom, voltando aqui, vamos dar mais um minutinho aí. claro. Poxa, desculpe mesmo. Não sei o que aconteceu, simplesmente caiu, não apareceu mais ninguém aqui. Oi, Eu Luciano. também, eu não sei se foi aqui também, viu, Paulo? É. Ontem estava dando uns picos de luzes aqui também. Eu não sei se isso aí afeta, né? Mas, enfim, a gente vai seguir aí, vai conversando. Então, eu estava falando que eu entrei no mercado por acaso. Eu trabalhava em Uhum. banco e eu resolvi comprar um imóvel. Aí eu fui ver um imóvel na Jamaica e eu achei muito interessante a profissão do corretor, o atendimento, o corretor, o fechamento. E eu resolvi pedir a conta uns 15 dias depois no banco. Eu falei, acho que esse é o Nossa! meu negócio. Aí eu fui lá na Jamaica, da Neuzinha, amiga nossa, fui falar, olha, Neuza, já que eu comprei imóvel com você, você não poderia deixar eu ser corretor? Aí ela, como eu era muito piazão, eu tinha 19 anos, ela era Nossa, cabeludo, novo. eu era bem novo, ela ficou assim na dúvida, né? Mas eu acho que ela ficou com pena de mim e resolveu deixar. Eu acho que esse rapaz não vai aguentar muito tempo. Ai, ai, que E foi uma bacana. parceria boa. Gostei de trabalhar. Eu trabalhei com ela um bom tempo, um ano e meio. Depois eu saí para virar consultor. Eu não saí para ficar como corretor. Sei. Mas depois de um ano e pouco como consultor, eu resolvi entrar no ramo, montar a imobiliária. E aí a questão do sobrado foi assim também. Foi também as coisas, a princípio parecem um por acaso, né? Depois a gente vê que a gente acaba entendendo como funciona. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, nós pegamos a primeira consultora com certo porte. E Hum, ali no Champanhar eram 20 sobrados e nós vendemos os 20 sobrados em 3 meses. Eu nossa. falei, nossa, eu falei, acho que esse mercado é um bom mercado, né? Aí nós começamos a investir, eu comecei a aprender. Depois de um ano eu comecei a construir sobrados para entender como funciona, qual que é o custo, quais são as dificuldades. E né, começamos a fazer sobrados com sótão. Na época, sobrados em Curitiba era tudo 2 pisos. Nós Dois começamos pisos, né? a inventar sobrados com sótão. Hoje a maioria é com ático, né, que é mais moderninho. E com o tempo a gente foi fazendo sobrados de frente para a rua, sobrados em condomínios, foram construindo e entendendo, indo, eu sempre em obra, ia com o consultor em obra para entender o que ele estava fazendo, dar opiniões de acabamento, Uhum. olhando projetos, acompanhando as reuniões com arquitetos. Então a coisa foi fluindo. E aí chegou uma época que a gente ficou muito mais conhecido realmente como uma imobiliária muito forte em sobrados. E É. é um mercado que a gente dominou muito bem mesmo, né? E é um mercado agradável porque é o mercado que ele tem um giro mais rápido, porque o ticket médio o ticket de construção do sobrado é mais rápido. Hoje você faz um empreendimento de sobrado em 8 meses, um ano, enquanto o É. prédio demora 2 anos, né? Ou mais, né? Ou mais, conforme o prédio, se for estrutural, é 3 anos, né? É bem E isso mesmo. Mas nessa época, a gente está falando aqui dos anos, final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, por aí. eu entrei no mercado em 90, logo depois do Collor, né? Eu Aham. lembro. E eu montei a JBA em maio de 93. Agora fez 27 anos. Nossa, que bacana, cara. Parabéns, viu? Porque para empreender nesse país né, ficar aqui para contar a história depois, são poucos que fazem isso, né? Então é muito bacana. E de lá para cá, você que né, participou de todas essas fases né, dentro desse nicho de mercado, qual foi a evolução? O que você viu assim que hoje você olha para eles, nossa, a gente mudou tanto nisso, naquilo, ou foi uma coisa no geral mesmo? A construção pegou mais velocidade, as pessoas entendem mais, o corretor entende mais também disso. Como é que funciona isso? Olha, o corretor na época era um demonstrador. A Aham. maioria entendia assim, abria a porta, deixava o cliente entrar, não entendia muito de financiamento, não entendia muito
de leis, né, de Uhum. contabilidade, de imposto. Então, o corretor se preparou muito. Hoje, o corretor entende arquitetura, entende de imposto de renda, ele entende de leis, ele entende de técnicas de neurolinguística. O corretor é muito mais preparado. Eu É, acho que o corretor de hoje ele é muito melhor. O corretor que, na época, era do ramo e não melhorou, não evoluiu, hoje ele está muito ultrapassado. Assim como a construção também evoluiu, né? A construção evoluiu bastante, tem muito mais tecnologia, o cliente é muito mais exigente do que era na época, né? Mas o que eu percebo, principalmente, eu acredito que o corretor evoluiu mais que a construção. O nosso ramo hoje é muito mais profissional. né? Se a gente começar a olhar para trás, né, a gente vê aí. É, e eu estava esses dias assistindo uma live. Não, o João Teodoro estava falando, o presidente do COFES, a quantidade, né, o percentual de corretores hoje que, quando entram na profissão, o cara já entra aí com terceiro grau, é um outro perfil de profissional, né? E a gente está vendo um número muito grande de jovens entrando já um pouco mais preparado nisso, né? Não sei se você também está sentindo isso dentro do mercado. Sim, eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá na Federal, há uns 3 anos atrás, no curso Uhum. de corretor de Gestão? imóveis, Uhum. gestão. Pessoal muito preparado, perguntas muito pertinentes. É um outro nível, o nível melhorou muito. E Aham. alguns corretores meus que também fizeram esse curso vieram muito preparados. É. Vale muito a pena. E hoje está essa coisa do isolamento, ela está por um lado sendo benéfica, porque muita gente está aprendendo muita coisa, né? Eu sou um exemplo disso, que eu não falava, não fazia. Eu hoje estou fazendo live e gosto de fazer e chamo gente, por quê? Porque para passar informação, né? A gente está vendo quantos corretores estão buscando, né? Eu vejo lá no escritório, às vezes você passa, o cara está assistindo uma live ali durante aquele horário que ele está esperando alguma coisa, ou alguma coisa está acontecendo, ou ele só fica escutando. Então, está todo mundo se preparando. Então, por um ponto, isso veio a beneficiar, né? Porque acordou aí algumas pessoas que estavam pensando que, pô, acabou, né? Porque já vinha se falando que ia acabar o corretor, ia acabar o corretor. E agora a gente vê que é bem diferente, né? Hoje a empatia é o ponto principal, né? Sempre foi, mas hoje a gente começa a ver mais isso, né? Eu vejo que toda essa dificuldade do mercado faz as pessoas quererem melhorar. A Uhum. dificuldade faz a gente não se acomodar, É. né? É bem bacana isso. E me diga uma coisa, a gente falou um pouco aí de você, falou um pouco desse mercado. Agora me diga uma coisa, estou angariando um imóvel lá para imobiliário. Eu sei que a JBA vai e desenvolve e entenda desse mercado. Quero fazer uma parceria. Como é que eu faço, né? Bati o olho naquele terreno. O que eu preciso saber, Wilson? Vamos lá, a primeira dica que você pode dar para nós é, pessoal, papel e caneta na mão e vamos anotar aí. Bom, a questão do terreno é olhar muito a testada, né? Ver se tem atingimento de rua, ver se não tem fundo de vale. Eventualmente, fundo de vale ainda não é um impeditivo. Uhum. Ver se não tem faixa de preservação permanente e se não tem área de bosque. Ó. Tá? E muitas vezes também ver se o terreno que tem na medida do registro de imóveis, Paulo, é o que tem no local. Né? Porque como foi vendendo os terrenos, e muitas quadras hoje tem 2 terrenos, o que sobra, os vizinhos foram comendo um pouquinho Com e vai muro, né? sobrando. Então, uma vez mesmo, eu comprei um terreno para construir sobrados e eu não medi. Ah, E perguntei para a pessoa na hora do contrato, o terreno tem essa medida? Não, tem até mais. E faltou 300 metros quadrados. nossa. Aí, o que era um negócio bom ficou um negócio ruim. Uhum. Então, a primeira coisa sempre olhar a matrícula e medir. Se der uma treira, o ideal é um topográfico, isso é o ideal. Sim. Certo? Um topógrafo hoje custa R$ 800, é muito barato, né? É. Então, e também, até para fazer um projeto arquitetônico, fica bem melhor se sabendo as dimensões exatas. Mas hoje, assim, o que você diria? Um terreno de esquina, quais seriam as medidas mínimas para a gente pensar, ó, isso aqui dá para eu fazer. Vou falar com isso. Que medida mínima seria para eu conseguir fazer um sobrado numa esquina? Por exemplo, terreno 360 metros, teoricamente você faz 3 sobrados, se for um terreno retangular. Tá? Terreno de 480, você faz 4. É Opa, uma regra da prefeitura de densidade habitacional de 120 habitações por hectare, que daria 80 habitações por hectare, que dá 120 metros.
Tá. Então, a cada 120 metros você faz um sobrado. Legal. Essa é a lógica. Uhum. Claro que se o terreno for irregular, eventualmente você não consegue colocar isso. Mas se Sim. for um terreno retangular, é muito mais fácil. Tá. Tá, quando você fala nisso, eu tenho esse terreno que eu posso fazer 3, 4. Quando eu faço 4 sobrados, eu tenho que deixar ainda uma área lá de lazer para virar um condomínio, isso ou não? Não, a regra é assim. De frente para a rua, você pode fazer 10, 15 sobrados, você não tem área de lazer. Tá? Ah, é? Antes a lei era no quinto sobrado você já jogava área de lazer. Hoje Isso. mudou. Então, de frente para a rua não tem área de lazer. Vou imaginar que seja um condomínio de 5 sobrados de frente e 4 internos. Não tem área de lazer também. Ele só tem área de lazer se for 5 internos ou mais. 5 Então, internos. 5 internos. Se for 5 internos, tem que deixar 9 metros quadrados de terreno por sobrado, ou fazer um salão de festas. Né? Você pode deixar em área de terreno ou área coberta. Geralmente, a área coberta você deixa metade coberta e metade descoberta. E tem se optado pelo que mais? Fazer mais área coberta ou o playground? Depende do condomínio. Quando o condomínio é assim, nós vamos fazer um condomínio de 20 unidades. Por exemplo, agora nós estamos com lançamento um condomínio de 120 unidades. Nossa! Aí eu tenho que fazer um salão de festas, eu tenho que fazer um salão de jogos, eu tenho que fazer a quadra poliesportiva. Eu tenho que usar essa área de lazer como motivo de venda, para atrair o comprador. Sim. Se eu tiver um condomínio de 30 unidades, já dá para fazer também um bom salão de festa de 20 unidades. Agora, um condomínio pequeno, 10 unidades, o salão de festas ele fica muito caro para construir, para mobiliar, e é muito pequeno. Aí talvez não compense. Entendi. Então, e também depende da região. Se eu for fazer um condomínio de um bom padrão, sobrado de 700, 800 mil reais, um salão de festa é necessário. Mas se é sobrado de 300 mil reais, poucas unidades, talvez não seja necessário. Tem que Entendi. entender esse sentimento do mercado, né? O que o mercado pede. Então, o corretor, quando está vendo isso, ele também tem que ver o entorno, né? Para ver, aqui vai comportar, quando vai falar com você, ele já chega lá dizendo, isso lá comporta sobrados de 800 mil, de 500, de 100, para você até ter um entendimento e também aguçar você de ver esse terreno, né? Enfim, e ver o que pode fazer nele, né, Wilson? Sim. E ao mesmo tempo, o sobrado ele tem que ser harmônico, né? Por exemplo, você vai fazer um sobrado de 800 mil, tem que ter um quintalzinho bom, não pode fazer sem quintal. Tem que ser uma região boa, porque se você faz numa região que todo o entorno tem 400, 500 mil, você vai fazer um de 800, você não vai vender. É um elefante branco. É um elefante branco. Legal. Agora, o inverso funciona. Se você pegar uma região que tudo de 800, fazer um de 400, vai vender rápido. Vai que é uma beleza. Vai. Deixa eu só dar um oi aqui, dar um oi para a Tatiana da Base Tag, que está aqui, a Base Tag assistindo a gente. Seja bem-vinda aí, Tatiana. Tatiana também está fazendo umas lives, trazendo muita informação, uma pessoa super aí do mercado. Pessoal, vocês que estão assistindo, está muito interessante essa conversa com o Wilson. Eu estou fazendo uma porção de anotações aqui. Amanhã eu vou andar que nem um louco aí vendo o terreno. Então, vocês, por favor, apertem aquele triângulozinho, que é um aviãozinho, para você mandar para os teus amigos aí que são corretores, para eles entrarem na nossa live e escutarem o que o Wilson da JBA está falando, para eles aprenderem, entenderem e aumentarem o network deles e amanhã ou depois estarem fazendo o negócio junto com a JBA. Vamos lá, então, Wilson. Aqui, ó, o Milton lá da Axis, o Milton é esperto, hein, esse aqui. Ele está construindo, eu acho, já. Qual o custo percentual da fração do terreno em relação ao sobrado pronto? Olha, boa pergunta. A pergunta é bem objetiva. Normalmente, depende do padrão. Se for um imóvel, um sobrado de bom padrão, um sobrado de 800 mil, 1 milhão, a fração do terreno ele chega a custar de 25% até 30%. Depende da região. Por exemplo, você vai pegar uma região nobre, Ugulang, Água Verde, custa na faixa de 30%. Se for sobrado mais simples, sobrado de 300 mil reais, se for pagar em dinheiro, você vai pagar de 20% a 22%, 23%. De 20% a 22%. De 20% a 22%. Agora, se for um condomínio grande, 100 unidades, quando o condomínio é grande, você consegue diminuir o preço. Aí essa fração ele chega a custar 18%. Legal. Nossa, que bacana, cara. Quando você vê um terreno para sobrado, qual é o zonamento dele?
Ó, eu não sei nada, hein? Eu tô aqui, é para todo mundo aprender aí, ó. Não vamos ter vergonha de perguntar, hein? Normalmente é ZR2. GR2. Até no ZR3 você faz. Por exemplo, a região ali do Bom Retiro, região do Gulang, tem ZR3, que você acaba fazendo sobrados. Eu já fiz Aham. sobrado até em ZR4, mas hoje o Ih, ZR4 é muito caro. Depois dá uma pena você passar lá na frente e pensar que eu fiz 10 sobrados e podia fazer 80 apartamentos. é. E qual está sendo você está atuando em determinadas regiões? Como é que você está fazendo isso? Ou está meio espalhado? Você está mais em que regiões de Curitiba? Na verdade, nós somos bem espalhados, né? Aham. Nós temos... o que nós olhamos? Conforme a região, a gente faz um tipo de sobrado, né? Entendi. Então, não tem região ruim para fazer sobrados. O que você tem que fazer? Quando a região é mais simples, você vai ter, por exemplo, limitadores sobrados para vender até 280 mil. Você não pode fazer um acabamento muito luxuoso, senão você não vai ter Sim. lucro. Uhum. Então, tem que ser uma obra mais barata, uma mão de obra mais barato, um custo de material mais barato. Quando o local é bom, tem que ser uma mão de obra qualificada, tem que ser um material mais de lançamento, azulejos de porcelanatos de lançamento, tem que ter um arquiteto para fazer uma combinação de cores, fazer um gesso. Então, tem que ser uma obra mais requintada, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente procura terrenos para prédios, né? Geralmente, dependendo da construtora, eu já tenho lá uma modelagem do bloco, né? Então, eu sei, o bloco deles é assim, a gente olha e já sabe o que cabe. Para sobrados, funciona mais ou menos dessa forma também? Depende. Por exemplo, você pega a região do Boqueirão, que é uma região que os terrenos são todos muito iguais. Ou é Aham. 15 por 52,5 ou 14 por 55. Então, você já tem o projeto modelo, 6 sobrados. Você só replica o projeto, faz alguma... Aham. Mas as outras regiões de Curitiba, os terrenos são muito diferentes. Então, você acaba tendo que adaptar os sobrados no terreno. Às vezes você tem terreno de 12 por 20, né? 14 por 28, 12 por 36, por 30. Então, você já deu uma dica boa. A região do Boqueirão é uma região boa de você procurar terrenos. Você pega dois terrenos idênticos, você já tem uma ideia do que dá para colocar ali dentro, né? Sim. Aí, ó. Isaías Corretor já falou, opa, Boqueirão é meu país. Então, aí, ó. Então se esperte, corre lá amanhã e começa a trazer bastante imóvel aí para a agência Basitec falando, acho que o Paulo está querendo construir. Não estou querendo construir, eu quero aprender. Construção não é o meu negócio, não. Wilson, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fala em ZR3, essa fração não fica muito, muito acima? No ZR3, uma fração pode custar até uns 160, 170 mil. Uhum. Ainda é viável. Se você fizer um sobrado, que você vai vender na faixa de 800 mil, 750 mil, ele vai ficar aí um percentual de 22, 25%, ainda é viável. Tá, Tá? Eu legal. já fiz muitos sobrados em ZR3 e foi muito bom de venda, porque esse tipo de imóvel também as pessoas pagam muito à vista. É Muitas vezes mesmo? você vende à vista até em construção. Nossa, Porque é uma região que tem pouco sobrado, pouca concorrência, e é uma região muito próxima do centro, os R3. Então, sim. ele é interessante. Mas quando você fala disso, você está falando em sobrados em condomínio fechado ou sobrados de frente para a rua? Em condomínio, eventualmente, é de frente para a rua também. É mesmo? É. Eu já vendi sobrar assim, de 200 metros, dinheiro de hoje, 800, 900 mil de frente para a rua, e vende bem. No Alto da 15, no Gulang, na Água Verde. Uma vez eu vendi um empreendimento inteiro na Água Verde, 6 sobrados, antes de sair a primeira laje. Nossa, aí é para dar risada sozinho, hein? Aí é fantástico. Legal. O construtor ganhou 200% do investimento. Foi a melhor obra dele. Meu Deus, parabéns, hein? Isso aí não é sorte, isso aí também é muito trabalho e saber achar o terreno correto e desenvolver o projeto certo também, né, Wilson? Ó, Sérgio Gonçalves está perguntando, quando tem um terreno, ó, eu estou gostando, o pessoal tá mandando pergunta. Quando tem um terreno com área de bosque, consigo utilizar o potencial e transferir para a área construída? Olha, a questão da área do bosque é interessante. Se o terreno for grande, você pode deixar o bosque e você adensa mais o restante. Porque vamos imaginar o seguinte, um terreno de 10 mil metros, você tem 5 mil metros de bosque, então você poderia fazer nesse terreno 80 sobrados. Tá. Você pode fazer os 80 sobrados dentro dos 5 mil metros.
Você não perde, você deixa o bosque separado, usa como argumento de venda o bosque e constrói, adensa mais o restante. Pode até fazer sobrados menores. Mas aí não seria mais fácil fazer um prédio com apartamentos pequenos? Dependendo do zoneamento? Pode, depende. Por exemplo, nós temos um empreendimento que nós lançamos agora no Boa Vista. Era área de bosque. Em vez de fazer, se eu fizesse apartamentos, eu faria 90 a 100 apartamentos. Como nós deixamos o bosque, nós conseguimos fazer sobrados com 3 de frente. Quanto? 3 de frente. 3 metros? 3 metros. É um micro sobrado, então. Tem o cara lá em São Paulo fazendo mini apartamentos, está fazendo mini sobrado. Sim. Só que veja uma coisa, eu vendo pelo mesmo preço que o apartamento, só que eu dou um quintal para a pessoa, uma churrasqueira, uma sala boa, 2 quartos, uma suíte, mais outro banheiro com um banheiro completo. Eu entrego muito mais para a pessoa, ainda tenho um bosque de 5 mil metros para a pessoa, eu tenho um condomínio com R$ 100 por mês de condomínio, com piscina, com quadra. E mas você já lançou esse empreendimento? Eu lancei, já vendi 10 em menos de um mês. Nossa, passa aí depois aí para a gente saber onde é que é isso e já levar cliente aí para esse sobrado. Mas com 3 metros de largura? E fica muito boa a planta. É? Fica muito boa. E qual que é o nome desse empreendimento, Wilson? Isso aí é o Bela Vita. Bela Vita. Bela Vita. Olha aí, pessoal, Bela Vita, hein? Entre lá no site lá da JBR e dá uma olhada lá. Bem interessante esse projeto, hein? Hoje mesmo eu vendi um sobrado nesse condomínio que a pessoa estava vendo um apartamento. Quando ela viu que tinha um sobrado, com toda essa característica, ela trocou na hora. Ela foi para o escritório conversar e já saiu comprando. Cara, que bacana, parabéns. E qual que é o perfil desse comprador para esse tipo de imóvel? É jovem? O perfil é jovem, é o casal geralmente sem filhos, que está começando a vida. É o cliente que iria para um apartamento e com essa pandemia ele pensou, eu vou um apartamento, vou ficar trancado, o sobrado eu tenho um quintal. É mesmo? Cara, que bacana isso, hein? Oh, parabéns, Ailson. Ó, vamos lá. Num bairro médio, é melhor sobrados ou apartamentos pequenos? O Daniel, aí, presidente da Rede Bi, está perguntando. Olha, eu penso o seguinte, apartamento, quando eu também trabalho bastante com apartamento, o apartamento, quando é numa região nobre, você consegue vender um metro quadrado da área privativa a 7 mil metros, mais ou menos. Uhum. Tá? Quando você faz o mesmo apartamento numa região mais simples, você vai vender a 5 mil, 5.500. Então, o prédio, o apartamento, é interessante você investir no terreno. Agora, o sobrado, no local médio, a resposta da pergunta do Daniel, eu faria sobrado. Porque o sobrado, você tem todo o entorno, as pessoas que já moram na região, que não querem sair. E o sobrado, você não tem tanta diferença desse valor para o bairro médio, para o bairro nobre. A diferença não é tão grande quanto um apartamento. Então, né? É verdade. Então, faz mais sentido fazer sobrado. Tá. Eu já fiz apartamento em bairro mais ou menos, hoje só quero fazer apartamento em bairro bom, porque daí vende mais caro. Apartamento, essa pergunta é certa. Tem que ser em bairro, tem que ser em região nobre. Eu também acho, sabe? Às vezes a energia que você gasta para vender um tipo de apartamento, às vezes para o outro, é a mesma energia, né? E você consegue girar muito mais. Ó, a pandemia mudando o caminho da compra dos clientes. É isso aí mesmo, Isaías, está mudando. Você vê, o cara queria ir para um apartamento, agora está indo aí para um sobrado da JBA. Muito bacana essa história mesmo. Com a pandemia, o perfil dos consumidores de sobrados e casas tem mudado? Pergunta aí da nossa amiga como é que é? YouTuber e a Tatiana da Base Tag. Com a pandemia, o perfil dos consumidores de sobrados e casas tem mudado? Tem, né? Você acabou de falar isso, bacana. Tem mudado. As pessoas estão procurando um quintal maior. Se vê. Até o mês de março, as pessoas queriam imóvel menor e quintal pequeno. Hoje já estão querendo quintal maior, uma cozinha melhor para poder fazer a sua comida com mais qualidade, ter a família junto, ter um espaço para o home office, mudou totalmente. Desculpe, como que você está adaptando, vocês também aí, no que diz respeito a essas incorporações e projetos, agora a cabeça está fervendo, né? Porque é um novo perfil de cliente que está chegando com uma necessidade que até 3 meses atrás você também não via, não é isso? Nós mudamos. Nós íamos lançar um empreendimento com quintal pequenos, diminuindo o tamanho dos sobrados, a quantidade para quintal maior.
porque as sim. pessoas querem um espaço maior de quintal, melhorando um pouco mais a cozinha. A gente já está pensando nisso. E E- quando dá para fazer um espaço de home office, principalmente quando você sobe a escada, Aham. já fazer isso. Nos sobrados com ático, fazer já um escritório um pouco maior na parte de cima, com mais vidro, para a pessoa usar como home office. Bacana. Só que também tem que estar preparando isso, porque a gente também precisa das infraestruturas prontas para isso, né, Ilson? Porque às vezes a pessoa está falando, vou fazer home office. A gente está vendo a dificuldade que é hoje quando você deixa, às vezes, o funcionário trabalhando no home office, ele está lá fazendo o trabalho dele, mas às vezes aquela infraestrutura da região não comporta muita internet, muita velocidade, trava. Então, tem que estar preparado para isso também, né? Nós já estamos fazendo nos condomínios, deixando espaço para mais que um cabo para mais empresa de internet. A pessoa pode ter 2 internet na casa dela. Nossa, Já, que bacana. já estamos pensando nisso assim. Pô, que bacana, parabéns. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ugolândia é uma região boa para sobrados, né? Maravilhosa, maravilhosa. Ali é Tudo uma que eu região que fiz, você paga caro pela fração, mas você tem aquilo que você estava falando, você tem uma velocidade muito grande, né? ali você chega a pagar até 200 mil a fração, que é caro. Nossa, Mas você vende um sobrado com 800 mil com facilidade. rápido, né? Velocidade, né? Cara, que bacana. Deixa eu fazer uma pergunta que não está aqui no escopo, mas eu vou fazer porque está aqui na minha cabeça e eu já vi essas coisas. Na praia, vale a pena fazer sobrado? Porque eu estava falando com um cidadão esses dias, ele disse assim, não, eu estou construindo na praia sobrados e estou vendendo bem. Eu digo, nossa, será que está vendendo na praia sobrado? Você trabalha na praia também ou não? Olha, eu tenho uma construtora que eu faço em Bombinhas com um amigo meu, ele que toca a Aham. construtora lá. O mercado da praia, ele muda muito, né? Então, por exemplo, lá em Bombinhas, a gente vende muito para a Argentina. Quando a Argentina está bem, está Vende tudo bem. bem. Há 2 anos atrás, eu fiz um prédio a 6 unidades e eu vendi 13 para argentino, 2 para Uruguai e 1 para brasileiro. Nossa, bacana, hein? Então, veja, essa questão de se vale a pena a praia depende da rentabilidade e da velocidade de venda. É. Hoje, em Curitiba, nós temos uma rentabilidade média de lucro entre o valor investido de mais ou menos, pagando imposto, pagando comissão, na média o consultor ele tira 30% a 35% de rentabilidade. Pelo menos 30% ele tira. Que Tira? é uma rentabilidade boa, que uma obra você faz aí em 1 ano, mais ou menos. Se você pegar 1 ano, teoricamente você ganharia no mínimo 3% ao mês. Claro que a conta não é bem assim, né? Sim. Você É pode uma demorar conta um de pouco padeiro mais. que a gente está fazendo aqui, Pode né? saber. Mas você pode conseguir, em média, algo próximo disso. Se lá na praia ele está conseguindo ter uma rentabilidade parecida e uma velocidade de venda, é interessante sim. Mas o importante é sempre o que a gente sempre fala, né? Avaliar bem esses terrenos, vendê-los de forma certa, no preço certo, para que também aconteçam as construções e tudo isso vá girando, né, Ilson? É. O que eu vejo a diferença de Curitiba para a praia é que Curitiba é o mercado de capital, é a imóvel de necessidade. Aqui É. sempre vai vender. Na praia, por exemplo, eu estou com um prédio agora que vai entregar em dezembro, eu não vendi nenhuma unidade. Se eu tivesse que esse prédio em Curitiba, eu tinha vendido 30% a 40%. E agora a tua rentabilidade começa, né, cada dia que passa, ela vai caindo, né? Deixa eu falar aqui, ó, a Vanilda aqui também está participando, ela disse assim, que as pessoas hoje querem espaço mesmo, né? Obrigado aí, Vanilda. É o que você acabou de falar, né? É espaço, ninguém mais quer saber de mini, aperto, aquela coisa. Hoje todo mundo quer espaço para poder viver bem, né? É que as pessoas antes elas viviam para o externo, né? Viviam para trabalhar, para sair à noite, e a casa era um dormitório. E É, agora a casa começou a ser um lar de novo, né? é. Mudou tudo. Olha, tem um outro cobra aqui do mercado dos sobrados aqui falando. O seu Josué falando. Esse é o caminho, mais quintal, condomínios menos adensados. É isso aí, é o caminho que você está fazendo. Então, está no caminho certo, Neus. Sim. O Josué trabalhou comigo, é uma ótima pessoa, um bom O parceiro. Josué também constrói bem aí, tá, né? Tá Bem, fazendo bastante coisa, bem bacana. Ó, o Roberto está perguntando o seguinte: Grande Ilso e Paulo, fala sobre zoneamento linha verde. Conta para nós. Acho que ele quer saber sobre a linha verde, né? A linha verde a gente tem aqueles problemas de CEPAC, mas lá não gira sobrados, né, Ilso? olha, você tem uma parte do Bacaxiri e uma parte do bairro Alto ali, mesmo do Xaxim, do
Auer que pega esse zoneamento linha verde. Uhum. É viável, sim. Só que você paga uma taxa, até 3 sobrados, você não paga nada para a prefeitura. Se você Ah, é? fizer 4 sobrados, você vai pagar uma taxa. Então, por exemplo, se você fizer 4 sobrados, vamos imaginar que você faça 4 sobrados, tá? Você vai pagar para a prefeitura R$ 26.000 de uma taxa para fazer os 4 sobrados. Aí você começa a pagar uma taxa de acordo com a metragem construída. Entendi. Então, por exemplo, 4 sobrados de 100 metros, você pagaria 26 mil. Se você fizer 10 sobrados, vai te custar aí, por exemplo, 70 mil. Conforme o caso ainda é viável, sim. É, Só que você tem que dependendo da pensar região, nessa né? conta, né? E essa Esse região aqui do Bacaxiri é uma região interessante, né? é muito boa. O bairro Alto, ali próximo da Linha Verde, é muito bom. O Xaxim, o próprio Boqueirão. É Mas o interessante. bairro alto ali você pega ainda para dentro ali uma boa zona de CEPAC, né? Pega mais ou menos 800 mil metros de CEPAC. Nossa, é muito, hein? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente aqui que está assistindo a nossa live. Tem gente de Maringá, tem gente de Cascavel aqui assistindo também. E tem aqui o Edivaldo, que é lá de Maceió. Ele está fazendo uma pergunta. Você pensa em um dia investir em Alagoas? Olha aí, ó, aposentadoria é isso. Para passear é bom, mas para investir longe não é tão fácil. Olha aqui, ó. O Raulino está perguntando, ó, qual a quantidade de unidades por condomínio? Eu acho que qual é a quantidade mínima de sobrados para um condomínio, penso eu, né? Para um condomínio fechado. É que aí, veja, existem duas regras na prefeitura. Até 20 unidades, você tem uma condição. Acima de 20, você tem que aprovar no IPUC. Aí as Uhum. ruas internas são maiores. Por exemplo, a rua é de 7,5 metros. A área de lazer muda de 9 metros para 12 metros quadrados de área de lazer por unidade. Na verdade, muda um pouco a forma do condomínio. Mas a quantidade de unidades de condomínio, você pode fazer 2 unidades internas, 3 unidades, 4, isso não importa. Depende Tá. do tamanho do terreno, né? Eu faço a conta sempre trás para frente, para ver se é viável financeiramente. Por quanto que eu vou vender, para ver se é viável comprar aquele terreno, né? Uhum. Então a gente faz a conta ao contrário. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora, que esses dias a gente estava falando. Nos edifícios residenciais, né, a gente já está trabalhando aí com novos projetos, onde a gente já não pensa em 3 vagas de garagem, estamos pensando em 2 ou até uma vaga de garagem. Como é que está funcionando isso nos sobrados, nesses projetos novos aí, ou nos que vocês estão para realizar? Vocês já estão mudando essa percepção em relação às vagas de garagem? Isso é um ponto fundamental a se pensar dentro da incorporação dos sobrados? Paulo, até março, todo mundo queria realmente 2 vagas de garagem. Uhum. Podia ser descoberta em Sobrado, mas ele queria 2 vagas para ele pôr o carro. Agora, com esse lançamento que nós estamos fazendo, que é Sobrado de 3 de frente, só cabe um carro, tem muita gente comprando para um carro só. Porque a gente tem percebido que muitas pessoas, muitos casais que estão comprando, eles querem ter um carro apenas. Eles não É. querem ter 2 carros, eles querem andar de Uber, um carro para a família quando precisam. Então, hoje já não é tão mais importante, não. Há uns anos atrás, se você fizesse sobrado com uma vaga só, você não vendia um sobrado. Você vê, né? Que Mudou. transformação. Deixa eu te perguntar. Aqui, ó. Eu ia perguntar. Ah, aqui. A Yara tem um terreno bom aí. Ela não quer falar. Eu sei já onde que é, mas ela está perguntando qual a metragem mínima do terreno ZR3 para fazer Olha, os sobrados, né? Eu acho. os R3, normalmente o terreno dos R3 é um pouco maior que os R2. Os R2 tem muito a 360 metros. Os Aham. R3 você vai ter terrenos aí de 450 metros, a média, né, ou um pouco mais. Mas, na verdade, a conta geralmente se divide a 120. Então, por 120 exemplo, sempre. aí, se for 480, você faz 4 sobrados. Eventualmente, conforme a região, se for a região nobre, você não usa essa regra. Muitas vezes, em vez de 4, você faz 3 maiores É. para ficar um quintal maior. Então, essa regra ela vale mais para sobrado pequeno. Um a cada 120. Para sobrado grande, um a cada 150 metros, um a cada 160, porque se você faz um sobrado grande com um quintal pequeno, a pessoa é quase um apartamento.
Aí, verdade. aí não justifica muito o sobrado, né? Uhum. Então você tem que ter um quintal um pouco maior, tem que ser proporcional, né? Tem que ser algo mais agradável. Ou você faz um terraço bom, que a pessoa tenha um espaço lá para fazer uma churrasqueira, para ter um, Um espaço, uma né? piscina, um spa, né? Legal. Ó, a Isabel está fazendo uma pergunta bem bacana aqui, ó. Ó, o Daniel falando aqui, ó, impressionante a bagagem de informações dessa live. Parabéns ao Wilson e ao Paulo. Obrigado, Daniel. Mas a gente está aí para se ajudar. Wilson, o que motivou a segmentar na linha de sobrados? O que te levou a fazer isso? Olha, como a gente teve sucesso nesse primeiro empreendimento de vendas, logo em seguida, no primeiro ano de JBA, eu montei uma loja no Jardins Américas, uma filial. E o Jardins Américas era um bairro, na época, muito vazio. A cada quadra você via uma, duas casas. Então, a gente praticamente viu o bairro crescer, né? Então, e é fácil conhecimento, porque os sobrados, você podia pegar um empresário que tinha um pouco de dinheiro e falava assim, você quer ganhar dinheiro com construção? Eu te ajudo, eu te ensino, é fácil construir. Uhum. Não é como um prédio que você tem que ter toda uma tecnologia, é muito mais, a responsabilidade é muito maior. Então, era mais fácil você trazer gente para o mercado. Então, nós Entendi. tivemos muita facilidade de trazer pessoas para o mercado e virarem consultores. Então, foi muito fácil para nós isso. Só que nós Bacana. fomos aprender para daí trazer, né? É. Você sabe que ali no Jardim das Américas morava a minha bisavó. E quando a gente passava por ali, não tinha nenhuma casa. Aquele lado esquerdo ali, do lado da Coca-Cola, né? Aquele lado porque o outro lado é Vilas Oficinas. Então a gente passava ali, a gente só via a casa dela, mas não tinha nada, 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 não existia casa ali, cara. Então eu lembro daquilo e depois agora, esses dias eu estava andando por lá e digo, meu Deus, como mudou isso em 40, também 40 anos, né? 40, 50 anos, mas como mudou bastante. E nos Mudou. anos 90 eu também construí alguns sobrados, mas também vi que não era a minha praia, essa coisa de sobrados, então também larguei, digo, deixa para quem sabe, o negócio era ser corretor mesmo. Ó, a dona Fátima Galvão também está prestigiando a nossa live. Muito obrigado, dona Fátima. Ó, a Jana, que acho que deve trabalhar com você, disse assim, para quem ficou interessado no condomínio Bela Vita, ó, ela já está colocando aqui o site, né, o link para acessar. A Yara aqui mudou, o Milton. Wilson, o que me diz de novas tecnologias, tipo energia solar para os sobrados? Ah, Muito interessante, bom. hein? Bacana isso. Eu acho bem importante porque a energia solar, se você analisar o custo e o benefício, vale muito a pena. Eu Uhum. acredito, o Milton ele entende bem disso, mas eu acredito que mais ou menos hoje, em 3 a 4 anos, você paga o custo da energia solar. O Então, investimento. se você pensar nisso, dá mais de 2% ao mês. É muito bom. É, E você fica com energia solar a vida toda e também está fazendo um bem para o mundo, né? Então, sim. é muito interessante. Outra coisa que a gente tem feito, alguns sobrados, colocado elevador. E tem Ah, pessoas que compram porque tem o elevador. Porque é muitas mesmo? pessoas que têm problema na perna, têm problema ou com excesso de peso, ou que estão pensando na velhice. Então, o elevador é algo bem interessante. Ah, você falou agora em elevador. E que tipo de elevador você coloca num Aí sobrado? você coloca um elevador desses que são fabricados aqui em Curitiba mesmo. São elevadores que cabem uma pessoa, que custa aí mais ou Elétrico. menos R$ 30.000. É Mas tipo é uma interessante, cápsula. quase isso. Legal, né? Mas Bacana, vale, pô. mas vale a pena, conforme o empreendimento, colocar elevador, colocar energia solar, colocar tecnologias novas. Tudo isso agrega e tem o público que vai valorizar isso. Que bacana. Aí, pessoal, viu? A gente está aprendendo muito aí sobre sobrado, coisa que eu nem sabia, graças ao Wilson aí, ele estar aqui com a gente. A Isabel está dizendo assim, não, o Josué falou primeiro, nós povoamos o bairro alto, o bairro, Wilson, é verdade, Isabel, você também fez a colonização. Vamos ver quem mais aqui está perguntando. Excelente elevador limita a venda às vezes. Essa coisa do elevador, ela limita ou é uma opção do comprador? É uma opção. Você pode deixar a estrutura pronta e você vende com o elevador, você instala na hora, você só deixa a estrutura, né? Eu Tá. vendi um sobrado recentemente que eu mesmo construí, que a pessoa comprou e adaptou o elevador.
Então, existe o espaço para o elevador. Você tem a escada, mas tem o espaço para o elevador. Tem o espaço que muitas vezes faz do lado da escada. O ideal é você já fazer o projeto, quando fizer o projeto, já fazer para o elevador. Mas, eventualmente, conforme o imóvel, dá para ser adaptado antes da pessoa se mudar. Tem um pessoal que está fazendo, eles são da Concorde, eu conheço um deles, eles estão pegando esses terrenos e estão fazendo toda a parte de garagem, fazendo tipo um meio subsolo, e daí fazendo aquelas áreas com boulevard na frente. Você tem algum projeto nesse sentido também? Como é que funciona esse tipo? Porque você está fazendo meio subsolo, né? Ele acaba sendo muito caro, um projeto para um determinado padrão, uma determinada região? Olha, tem público para isso. Nós já vendemos sobrados assim. Geralmente são sobrados que são na ordem de 800 mil, 900 mil a 1.300.000. Então tem que ser numa localização muito boa. Outra coisa importante que tem que ter uma boa testada, porque se você pega um terreno muito estreito, fica muito de frente para um morador. Então, o ideal, no meu modo de ver, eu já fiz vários estudos com arquitetos nesse tamanho, nesse tipo de produto, seria ter uma frente de 40 metros. 40. 40, para você dar um quintal para as casas e não ficar muito próximo do outro. Ou 40 ou muito próximo disso. Tem que ser numa região boa para você poder vender. Remunerar bem. E o ideal é que seja com duas fileiras de sobrados com bulevar no meio. Quando é só de um lado, com sobrados de um lado só, ele fica muito espremido, né? Fica feio, né? Fica feio, não fica tão bonito. Claro que conforme a região acaba vendendo também, né? Mas o ideal é que seja os dois lados para ficar mais charmoso. A gente sempre tem que pensar no projeto, né? Porque ninguém compra uma coisa feia, né? Ninguém vai comprar um sobrado olhando para o outro lado, onde tem, às vezes, uma construção que não tem nada a ver, né? Então, quando você vai atrás de um terreno, observe tudo isso, né? Observe que tipo de terreno quanto maior a frente, melhor né? Então, você que é um novo corretor que está aí assistindo a gente, vá observando essas coisas e assista depois a gente no IGTV aí, que tem muita dica boa que o Wilson já deu para a gente durante essa live. Wilson, vamos aqui, ó. O que eu estou vendo aqui é que o pessoal que trabalha com você gosta de trabalhar com você, que todo mundo está dizendo, eu gostei. Quem já trabalhou está dizendo que gostou e quem trabalha diz que gosta. Então, parabéns aí por você ter aí uma equipe bem legal, pelo que a gente está vendo. Quem quiser investir em sobrados, vem para a JBA, Boqueirão, temos várias, tá? O Edemar Zimmermann, o professor. A nova lei de zoneamento de Curitiba, que teve em abril uma suspensão temporária de sua aplicação, impacta nos terrenos ZR2 e ZR3 para a construção de sobrados? Tem algum impacto isso? Não houve impacto, não. Não. Na verdade, essa lei ela até favoreceu, porque a região do Santa Felicidade, que é ZRCF, que podia fazer um sobrado a cada 300 metros, quase toda ela virou ZR2. Então, ela favoreceu, ela foi favorável para o sobrado. Não teve o ZR2 ele entra naqueles 120 metros que você estava falando. Exatamente. Ficou muito bom, não teve impedimento. Eles estavam querendo proibir a questão de fazer o ático, que eu acho que é aquele sobrado moderno, mas eu não vi nenhuma implicação nisso não ainda. Eu acredito que não venha nada. Cara, e você acha que ático porque é mais um pavimento que o cara tem que subir, né? Ou com essa coisa do elevador ficou mais fácil isso? Olha, nós já chegamos a fazer sobrado quadriplex, né? Subsolo, terra, superior e solo. E ático. Quando você pega uma família já que o casal já está numa faixa dos 60 anos, ele não compra. Então tem que pegar um casal jovem, mas geralmente é muita escada mesmo. Mas até 2 pisos mais o ático vai bem. Ele é interessante. Porque veja uma coisa, se você pega um terreno muito bem localizado, muito caro, como a gente estava falando ali do Gularang, 200 mil a fração, você não pode só fazer 2 pisos. Você tem que aproveitar mais o terreno. Tem que aproveitar o terreno, né? Aí você fazer com ático, você acaba vendendo, porque a pessoa que mora naquele entorno quer continuar ali o imóvel novo. Ela não quer sair do local, do bairro. É bem isso mesmo. Ó, a Neuza aqui perguntando, o público é maior para sobrados de 2 ou de 3 quartos? Olha, o sobrado de 2 quartos vende bem também. Tá? É mesmo? Ele vende bem porque ele pega muito cliente do apartamento, porque ele não vai conseguir encontrar muito sobrado de 2 quartos. Então, é um bom mercado de 2 quartos, sim.
A Mas questão esses 2 quartos é com 2 suítes, com uma suíte? Como é que funciona isso? geralmente uma suíte. Uma suíte, Aí, tá. aí nós desenvolvemos o seguinte, nós não fazemos lavabo embaixo, nós fazemos um banheiro social embaixo. Aí a pessoa, Bacana. em vez de um lavabo, ela tem 2 banheiros. Aí 2 o quarto banheiros. que não tem banheiro acaba tendo esse privilégio. Ó, outra pergunta aqui. Ó. Nesses projetos como Boulevard, não tem área de permeabilidade? Veja, pela lei da prefeitura, você tem que deixar 25% de área de permeabilidade. Só que você tem uma saída, você pode fazer uma caixa de contenção de cheia. Quando você faz a caixa de contenção de cheia, aí você faz o projeto de acordo com a capacidade, a captação da obra que você está fazendo, aí você pode eliminar esses 25%. Ah, entendi. É uma saída. Tá. Ó, a gente já está com 53 minutos aqui. Você vê como passou rápido, rapaz. Podia Ó, ter 2 horas. É. Ó, o Raulino aqui perguntando, falando, em Salvador isso iria vender igual a tomate na feira. É verdade. Eu acho que tem muito mercado para você. O pessoal está falando Alagoas, agora Salvador. Eu acho que você vai dar voos longos aí. Vamos ver aqui o que mais estão perguntando. Existe o mestre dos magos e o Wilson, mestre dos sobrados. Aí, bacana. O Edemar agradecendo aqui também a informação que se passou, a resposta, impressionante, bom demais ouvir quem sabe tudo, verdade. Mas ganha com o terraço ainda... o Josué. Mas ganha com o terraço ainda fazemos quadriplex em regiões nobres e vendem bem. Então, quadriplex vende bem em qualquer lugar, sendo numa região nobre. Ele tem o mercado certo, mas eu já iria no quadriplex com a possibilidade do elevador. Eu acho que o elevador no quadriplex é quase obrigatório hoje. Tá. Olha aqui, ó, o Edemar perguntando, você faz avaliação de terrenos baseado na fração? Faço, baseada na fração. Eu avalio quanto que é o perfil da região. Nesse terreno, o que vende bem é imóvel de 300 mil. Então, 300 mil, eu tenho que pagar uma fração quanto? Até 75 mil, até 80, limite, mais que isso não vale. Então, eu faço a conta da viabilidade. Pagando imposto, pagando comissão, se me sobra 30% de lucro. Se me sobra 30%, qual que é o valor que terreno teria que ser nos 30%? Então, ali eu coloco a limitação. Eu faço a conta por fração, sim. Mas falou aqui no começo que a fração ela varia de 20 a 22, né? De 25 a 30, dependendo da região, né? Dependendo da região. Aqui, ó, uma sugestão, Regina aqui falando, fazer sobrado com 1/4 no térreo, temos recebido esse tipo de solicitação. Nós temos feito casas em condomínio com 1/4 no térreo, porque no sobrado fica difícil fazer 1/4 no térreo, né? Porque geralmente sobrado ele tem embaixo 60 metros, 50 metros. Mas as casas em condomínio, a maioria que nós temos feito é com quarto embaixo, porque esse quarto vai atender a pessoa que tem um pai, mãe, sogro, sogra que mora com eles, a pessoa que mesmo que não tenha alguém que vai morar ou visitar, se ela ficar doente, se ela tiver alguma cirurgia, ela fica embaixo. Então, numa casa, aí que você vai trabalhar acima de R$1 milhão para vender, é quase obrigatório você ter um quarto no térreo, porque isso faz a diferença na hora da venda. É bem Sabe importante. que a gente andando em outros mercados, por exemplo, no Canadá, quando eu morei lá durante um bom tempo, as casas elas têm um perfil que muitas vezes você tem em um pavimento, você consegue ter como se fosse um apartamento, e na parte de cima futura você consegue, por uma entrada, criar mais um apartamento. Então, é um sobrado com duas divisões que podem ser realizadas no futuro, porque às vezes, que nem você está falando, o cara chegou numa idade e não quer mais subir. Mas o que ele vai fazer com aquilo lá em cima? De repente, projetos nesse formato, né? Alguém falou aqui em sustentáveis. Ó, a Tatiana da Base Tag dizendo, portadores de necessidades especiais. É esse tipo de sobrado também, com um dormitório embaixo para esse público, né? Para o portador de necessidade especial, Nilson. Uma venda, muitas vezes, você tem um quarto embaixo ou tem um elevador, faz a diferença, porque a pessoa que ela tem necessidade especial, ela não encontra o imóvel para o perfil dela. Ou ela constrói, e tem gente que não quer construir. Porque o pessoal geralmente faz tudo igual, né? Então, eu preciso de um imóvel com um quarto embaixo, é difícil encontrar. Preciso de um imóvel com um elevador, é difícil encontrar. Bacana. Wilson,
Vai cair a nossa live daqui a pouco, então eu te dou um minuto para você fazer as suas considerações e com a promessa que você vai voltar para a gente falar de novo, porque a conversa estava muito boa e tem uma porção de coisa que eu tenho que te perguntar aqui que não deu tempo ainda. Paulo, vai ser um prazer voltar. Tá muito bom conversar com você. Bacana. É muito bom esse mercado. O mercado tá trocando muitas informações. Está um mercado muito saudável. Então, eu coloco à disposição de quem quiser me ligar, me perguntar. Eu estou à disposição para ajudar no que for possível. Nós temos que melhorar o nosso mercado e nós temos que fazer a nossa parte, né? É isso aí. Muito obrigado, Wilson. Tudo de bom para você, muita saúde. E olha, vamos marcar a próxima, que foi muito bacana conversar com você. Muito obrigado, uma boa noite e um bom descanso para você, viu? Obrigado. Felicidade, Paulo. Parabéns pelo teu Até. trabalho. Valeu, obrigado. Gente, vamos fazer o seguinte. Amanhã eu tenho uma live com o Leonardo Pissetti, que é o presidente da ADEME aqui de Curitiba, do Paraná, e ele vai falar sobre o olhar do corretor para esses terrenos de incorporação, para os prédios e tudo mais. Então, ele vai passar algumas informações que são muito importantes e que vão ajudar a gente a olhar para esses terrenos de uma outra forma, né? E levar produtos mais assertivos para esses incorporadores. Então, amanhã, às 20 horas, aqui no nosso canal, vamos falar com o Leonardo Pissetti. Aguardo vocês aí. Um abraço, tudo de bom, saúde e sucesso para vocês. E muito obrigado, viu? Foi bacana conversar com vocês. Tchau, tchau.